pessoal, eu sou Elissa, professora de literatura, e hoje eu estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o romance urbano. Mas primeiro, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para receber as notificações. O romance urbano, também conhecido como romance de cidade ou romance de costumes, é um tipo de texto, um gênero narrativo em prosa que se ambienta em ambientes urbanos, que se coloca, que se passa, se contextualiza em cidades e tem como um dos princípios observar e analisar o comportamento das pessoas no meio da sociedade, em ambientes urbanos. Há também um direcionamento para questões de família, questões de vizinhança, questões políticas, as questões que realmente perpassam e movimentam as grandes cidades diariamente. Mas o romance urbano brasileiro, especificamente falando, é um gênero que vem também carregado, foi mais praticado no século XIX, No século XIX foi ali o seu auge, momento ali então do romantismo no Brasil. E esse gênero ganha uma forma mais densa, mais concreta, mais consistente, principalmente com escritores que ambientam suas narrativas no Rio de Janeiro, sobretudo em meio à sociedade carioca, principalmente a classe burguesa, a elite carioca do século XIX. Além disso, como são narrativas contextualizadas em meio à cidade, duas outras questões acabam sendo inevitáveis. Primeiro, a questão das desigualdades sociais. Mesmo que o romancista não seja um escritor engajado, essa questão vai aparecer, o que diz respeito a bens materiais, a mudança de classe social, essa questão da mobilidade social, que é uma temática muito importante em meio à burguesia, essa classe social que defende a mudança, enriquecimento, o mérito, enfim. E também as intrigas de caráter amoroso, todas as relações amorosas e tudo que elas envolvem, tudo em que elas desembocam, mas sempre privilegiando e valorizando os happy ends, os finais felizes, em que tudo se resolve, tudo fica bem, voltando então a um estado harmônico e pacificado de coisas. E o romance urbano, sobretudo esse do século XIX que mencionei, que busca suas raízes aí entre os românticos e realistas europeus, sobretudo os franceses lá no século XIX, principalmente quando eu estou me referindo ao romance urbano brasileiro, ele é carregado de algumas características bem típicas, bem marcantes, que estão aparecendo aqui inclusive ao lado, mas algumas delas são o aspecto melodramático, sempre tem um casalzinho muito apaixonado, que tem um jeito de lidar um com o outro, que apela mesmo para o melodrama, muito, muito intenso, muito acentuado. E, portanto, há a questão do amor idealizado, esses jovens que às vezes se viram uma única vez e já estão apaixonados e vão lutar com unhas e dentes para viver esse amor, para que esse amor se realize. E aí sempre tem um antagonismo que às vezes está dentro da própria família, os pais são os antagonistas, e isso acaba exigindo desses jovens apaixonados altas doses de heroísmo até desembocar no happy end, no final feliz. Mas outra coisa também que é interessante, que é fundamental da gente pensar na composição desses romances urbanos, é que dentro da história do romantismo, eles talvez sejam dos primeiros textos em prosa, dos primeiros textos narrativos, que trazem um caráter mais realista. Apesar de haver muita idealização ainda, até porque a idealização ela é típica do romantismo mesmo, há também muitas marcas realistas no que diz respeito mesmo ao tratar do comportamento de certas pessoas, de tratar dos hábitos, dos costumes. Sempre há uma figura que é avarenta, uma figura que é falsa, invejosa, Essas figuras de antagonismo, elas carregam em si características muito humanizadas, digamos assim, sem heroísmo e, portanto, mais próximo de uma ideia de realismo, que depois vai ser desenvolvido com muito mais afinco, profundidade, com muito mais vazão ainda no século XIX, mas durante as estéticas realista e naturalista. E para ilustrar um pouco mais, com exemplos, quais seriam livros prototípicos, livros que poderiam exemplificar bem aqui esse comentário sobre o romance urbano, posso citar, dentro da nossa vasta literatura brasileira, os exemplos A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo,
Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, e também os grandes romances emblemáticos de José de Alencar, Diva, Senhora, Lucíula, A Pata da Gazela, 5 Minutos, A Viuvinha. São diversos exemplos desse romance urbano que, de fato, José de Alencar foi um dos grandes representantes no século XIX da literatura brasileira. Bem, gente, isso aqui foi um comentário sobre o romance urbano. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o tema, acesse os links que estão aqui na descrição. Também leiam esses romances, que é uma excelente forma de vocês se ambientarem no romance urbano e entenderem pela própria experiência de leitura como esse gênero narrativo se fez, como esse gênero narrativo ainda pode se fazer. Deixem o seu like aí pra gente, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estejam estudando também, que tenham mais interesse em narrativa, em gêneros literários, em romance. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima.